A medicina ela diz que depressão ela é uma doença na alma, não é no espírito e não é na carne, é na alma. Então por isso que é tão difícil identificar a depressão, porque ela com simples exames ela não constata. Profissionais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras é o profissional determinado para tratar dessa doença. Mas também a Bíblia orienta uma pessoa com intimidade com Deus, uma pessoa que tem a vida ativa no altar, ela pode aconselhar, ela pode dar uma palavra através ou baseado no que a Bíblia diz. Mas, Senhor, meus irmãos, graças a Deus pela oportunidade que Deus tem concedido. Eu quero, nesta oportunidade, estar trazendo uma palavra que se encontra no Salmo de número 42, versículo 5, versículo 8 e o versículo 9. Salmo de número 42, versículo 5, versículo 8 e o versículo 9. Que diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? E por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Meus amados irmãos, nesta oportunidade eu quero falar sobre um inimigo silencioso chamado depressão. Como costumo falar, temos vivido e estamos passando por momentos difíceis, perdão. Mas vemos, irmãos, que possivelmente, se assim Deus o permitir, e eu creio que é de sua vontade, este momento será um momento sazonal, ou seja, é apenas por momentos, é apenas por temporada. Mas temos visto, meus amados irmãos, relatos bíblicos sobre o que esta doença tem acometido na vida dos servos de Deus, como Elias, Moisés, como o próprio Davi, que vamos falar nesta noite, e também o profeta Jonas. Temos visto, meus amados irmãos, talvez até temos parentes passando por uma situação dessa, vivendo dias de verdadeira amargura. Só quem sabe o que é ter depressão é quem ou vive com ou está com ela. E nesta oportunidade, meus amados irmãos, vamos estar estudando alguns estudos sobre depressão. Não tenho conhecimento técnico, não sou nenhum profissional de saúde, mas leio alguns livros sobre depressão, alguns livros tanto parte medicinal como parte espiritual. E espero em Deus estar contribuindo para as vossas vidas. Meus amados irmãos, o salmista aqui no Salmo 42, vemos o salmista ele falando um monólogo, ou seja, uma conversa consigo mesmo. Ele repete, irmãos, algumas vezes este versículo, Salmo de número 42, versículo 5, Salmo de número 42, versículo 11 e Salmo 43, versículo 5, ele repete a mesma expressão: Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ele próprio fala qual é a solução: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O versículo 9 ele fala a mesma coisa: eu direi a Deus a minha rocha, por que te esqueceste de mim? E por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Dentro do salmista estava tendo uma luta interior de emoções. E mais para frente vamos ver que isso se caracteriza ou tem a tendência de que muitas das pessoas que têm esta autoanálise de uma forma muito aprofundada têm a tendência a ter depressão. E vemos, irmãos, no salmista, segundo os estudiosos, eles dizem que este momento que Davi estava passando era para fugir da presença de Saul. E Davi estava lutando uma batalha dentro dele. Ele, ao mesmo tempo, estava com medo, estava angustiado, estava deprimido e, ao mesmo tempo, estava tentando confortar ele, tentando dar esperança. É aquele momento que a gente fala para si mesmo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente tentando convencer pela fé o nosso próprio eu. E constitui, irmãos, aqui um exemplo de um momento de depressão. Segundo a medicina, meus amados irmãos, cada ser humano, ou a maioria, ele passa por momentos de depressão, picos de depressão. Uns mais e outros menos. Mas fato é, constatado pela medicina, que até em animais, muitas das vezes, é constatado os sintomas em crianças. Então vemos esta
doença se alastrando de uma forma terrível. Vamos, irmãos, estar estudando um pouco dela. A depressão, ela é tão avassaladora que ela é considerada atualmente como a doença do século. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe posição, idade, credo. E também vamos ver exemplos na Bíblia Sagrada de homens que passaram por isso e o que fazer para suportar. Segundo a medicina, a depressão ela é caracterizada por algumas coisas. A depressão ela tem uma particularidade que ela não pode ser diagnosticada com um simples exame. Não tem como alguém dizer, eu estou achando que eu estou com depressão, e o médico passar um hemograma, passar um exame de urina, e quando ele olhar o exame constatar que deu positivo ou negativo, ou que as taxas deram alteradas. Não tem como. O médico vai avaliar o comportamento ou os sintomas ou o relato daquele paciente que tem para falar. E segundo a medicina, ela precisa ser caracterizada por mais de 2 semanas. E que sintomas são esses? Abatimento físico, você não sente vontade para fazer nada, você não quer fazer nenhuma atividade, você quer ficar no seu canto, no seu mundo. Você tem ou insônia, perda de sono, ou você quer dormir demais. É os 2 extremos. Nem quer dormir normal, mas quer dormir ou muito ou pouco. Então isso é característica de um sintoma depressivo. Também vemos que fala ou é caracterizada pela perda de desejo das coisas naturais. Não tem mais plano, não tem sonho, não tem projeto, não tem ambição do modo positivo. A pessoa tanto faz, quando uma pessoa relata que tanto faz para ela viver como morrer, isto é caracterizado um sintoma. Precisamos estar de olho, precisamos estar conscientes de que aquela pessoa pode estar passando por esse problema. Porque geralmente uma pessoa depressiva ela não relata, ela acha tudo na normalidade. E temos de ficar atento. E se Deus assim permitir, vamos abrir os nossos olhos para identificar um pouco. Não quer dizer que todos que estão passando por isso estejam depressivos, mas que liga o sinal de alerta para a gente combater esta terrível doença. Então ele sente perda de desejos por coisas naturais, sente deprimido, ele não quer comer, não quer viajar. E o pior, ele tende a tomar pensamentos suicidas, desejo de morte. Porque quem está vivendo uma depressão, as suas emoções elas ficam descontroladas. Quando menos espera, começa a vir um rio de lágrimas, um choro grande. Muitas das vezes não tem motivo, algo se lembrou do passado, algo aconteceu. Ele sente um sentimento terrível de culpa. E muitas das vezes quem está passando por essa doença, a única solução é acabar com o problema. Se ele tentou tratamento, fez tudo e não deu certo, a única solução que ele tenta é o suicídio. E temos visto relatos de inúmeras pessoas, parentes próximos, distantes, familiares, amigos, todas as pessoas que atentaram contra a sua própria vida têm principalmente uma ação inimiga, mas também passaram por este sintoma. Então, com a ajuda de Deus, como tenho falado, vamos tentar levar o nosso conhecimento para ajudar, para talvez dar uma palavra mediante não só conhecimentos técnicos, mas principalmente pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. Conta-se uma frase interessante que eu vi de um autor de um livro. Ele fala que a depressão, o nome dele é Andrew Salomon, ele diz que a depressão é como fosse um parasita que suga a seiva da nossa vida. É como engolir o próprio funeral e vestir-se de uma roupa de madeira. Edmund Williams ele define a depressão como uma doença que começa com uma leve ausência de prazer e se estende ao mais profundo estado de desânimo, a qual a pessoa só deseja a morte. Uma coisa é você passar por momentos difíceis, uma coisa é você oscilar. Hoje está alegre, aconteceu algo, estou bem animado e tal. E em algum momento da vida aconteceu algum imprevisto, alguma tragédia, alguma coisa que aconteceu. E é claro que isso tende a trazer uma sensação negativa de desânimo, de desconforto, triste, abatimento. O que não pode acontecer é perdurar. Passasse tempo e tempo e aquela pessoa ficar com um sentimento de culpa. Foi eu, por que eu não fiz isso, por que aquilo? Não ter a capacidade de auto-perdoar. Isto, como a definição de Edmund Williams, ele fala que é como ele tivesse carregando
o próprio funeral, é como engolir seu próprio funeral e vestir-se de uma roupa de madeira. Então, devemos ter muito cuidado, devemos ter muita atenção nessas situações, porque nem eu e nem você estamos isentos disso. E vamos, futuramente, com o passar dos estudos, estar aprendendo a identificar sintomas e o que a Bíblia diz para resolvermos essa situação. Será que crente pode estar deprimido? Será que a fé ela combate isso? Tudo isso com a ajuda de Deus a gente vai tentar tirar todas as dúvidas possíveis através da Bíblia Sagrada. Alguns dizem que o acúmulo de sentimentos e emoções no corpo e na alma também pode se definir como depressão. A medicina ela diz que depressão ela é uma doença na alma, não é no espírito e não é na carne, é na alma. Então por isso que é tão difícil identificar a depressão, porque ela com simples exames ela não constata. Profissionais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras é o profissional determinado para tratar dessa doença. Mas também a Bíblia orienta uma pessoa com intimidade com Deus, uma pessoa que tem a vida ativa no altar, ela pode aconselhar, ela pode dar uma palavra através ou baseado no que a Bíblia diz. Então, meus amados irmãos, para finalizar nesta oportunidade, estarei dando continuidade a este estudo. Eu quero ler aqui o que o salmista ele fala no Salmo de número 43, que diz assim, 43, versículo 4. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então vemos o próprio salmista, aquele que falava consigo mesmo de luta, de dores, ele expressando, ele falando, eu vou tomar uma atitude, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, a minha fonte de alegria, o meu maior prazer é em Deus. E com harpa eu vou adorar, ó Deus, o Deus meu. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo vos abençoe e espero que este estudo seja de bênção para cada um de nós. Que Deus em Cristo vos abençoe.